Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, bom dia a todos, a todas, né? Onde quer que estejam recebendo a transmissão aqui da Web Rádio Estação da Luz, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um programa Educação Planetária e hoje com um tema que nos acolhe e ao mesmo tempo fala com nossa alma, porque nós vamos falar aí do amor, né? Do amor como ferramenta para a cura holística do ser. Holística num sentido de completude, né? Das várias facetas e dimensão do ser. Aquilo que engloba o ser como um todo. Então, que fique claro essa distinção que estamos fazendo aqui, porque às vezes quando se coloca a palavra holística, né? Em determinadas falas, há uma confusão enorme. Então, pegando o sentido de holística para o sentido de integral, né? Ou seja, olhar com este olhar integral o ser humano e o quanto que essa ferramenta, né? Essa função do amor e do humor tem de positivo, né, para essa questão dessa cura integral do ser. Seja bem-vinda, professora doutora Amélia Casalma, Trajano, Érica Lins, enfim, nós vamos ter um bate-papo muito gostoso, né, aqui no Educação Planetária de hoje. Então, deixo a fala agora para a doutora Amélia, que se... Acho que ninguém conhece você, doutora Amélia, por favor, se apresente novamente. Né? Já estamos com 32 programas já, né? Então, quer dizer, vamos lá, sempre tem gente nova aqui. Querida, seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, a deidade. Quero cumprimentar ao mestre dos mestres, o maior pedagogo da história, o maior cientista da história,
Aí o psicólogo Mestre Jesus. Quero cumprimentar os internautas, todos. Quero cumprimentar o planeta Terra. Quero cumprimentar a África, Angola, América, Brasil em particular. Quero cumprimentar a todos. Quero cumprimentar os convidados deste programa 32, que é a doutora Érica Lins, e o escritor Trajano Nancova Trajano. É um prazer em tê-los para falarmos de um tema que, inclusive, já recebemos algumas questões, e é a primeira vez que nós, antes de iniciarmos a live, já temos uma questão. E dizer que falar do amor enquanto energia de sustentabilidade, enquanto energia de estar e ser, falar do relacionamento interpessoal, que é a base do nosso trabalho, como definem alguns pensadores, que é a ligação entre duas, três pessoas, com animais, com pessoas, seres humanos, etc, etc, e que o relacionamento interpessoal está na essência do ser. Nós somos seres sociais. Depois vem trazer a questão do amor, enquanto energia, trazer a questão do humor. Este humor, muitos pensam que são as piadas, são as gargalhadas. O humor é um estado de espírito, é um estado de ser. O humor não é aquilo que nós pensamos que é pôr-nos a gargalhar. Não, 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 não. Nós estamos a falar deste humor que traz uma energia de cura para o indivíduo, essa cura holística. Nós não somos seres só físicos. Nós somos seres físicos, espirituais, emocionais, etc, etc. E nós trazemos essa correlação, o amor e o humor, como ferramentas para a cura holística. Por isso é que as Nações Unidas, ao definirem a saúde, não definem como ausência de doenças. Não. Portanto, eu quero agradecer, porque efetivamente, para mim, são duas ferramentas muito fortes, o amor e o humor. Mas para já quero apresentar, como se começa sempre pelas mulheres, né? Dizem que as mulheres são a força da natureza, sem ela, Deus estaria aflito, ou arrasca, como diz o povo, para governar o mundo. Então, vamos começar por apresentar a nossa convidada, doutora Érica Lins, amiga e filha, terapeuta integrativa. Os sons, por favor, para não ouvir nada de fora, tá bem? Criadora do protocolo terapêutico regressão sistêmica, direcionou sua carreira a encontrar soluções viáveis e efetivas para ajudar na cura de dores emocionais ou físicas e na prevenção da saúde mental dos seus clientes. Consteladora sistêmica familiar e corporativa, psicoterapeuta reencarnacionista, terapeuta de regressão de vidas passadas, terapeuta de regressão transpessoal, ANSTENDA, possui formação em ressonância psicoterapêutica, hipnóloga clássica, terapeuta diamante, doutora Rosa Basto, programadora em neurolinguística PNL e reikiana. Ministra cursos, palestras de redução sistêmica, constelação sistêmica, desenvolvimento pessoal, realiza atendimento online, individuais, grupos, empresas no Brasil e em outros países. Portanto, temos aqui uma... agradecer a vocês. Trabalhadora, é um prazer estar ter esse contato, né, com vocês, poder colaborar com esse programa. E é sempre bom, né, estar junto com a doutora Amélia, que chegou na minha vida só agregando cada vez mais, né? E doutora Amélia, gente, tem uma coisa particular. A gente passa um tempinho sem se falar, aí acontece alguma coisa. Oi, doutora Amélia, de volta.
Então, a gente tem uma ligação muito especial e eu agradeço muito por colocarem você em especial na minha vida. Gratidão. Então, gratidão, gratidão. E agora vamos apresentar o nosso escritor Trajano. Eu gosto mais da parte do escritor Luís Cruz. Efetivamente, porque ele é um grande escritor. Agora trabalha a música. E com a música, todos nós sabemos que a música eleva a alma e nós podemos curar com a música. É vice-presidente da SIACA, não é? Da Casa do Caminho. Hoje está a lutar, curando pessoas com fitoterapia. De poeta a fitoterapeuta é, de facto, uma luta. E vamos, se calhar, depois convidá-lo para cantar no final do programa. Quem sabe? Okay? Gratidão, Trajano, por estar conosco, por trazer na sua essência a poesia, a música, nos mundos superiores, a música, a poesia, a arte, são as grandes formas de vida. Então, nós agradecemos a sua presença também aqui. Então, Cruz, nós hoje estamos com duas ilustres figuras, uma ligada à arte, né? Outra ligada à cura transcendental, à melhoria do ser, e no fundo fazem um casamento perfeito, os dois currículos. Se juntarmos, fazemos um uno e fazemos, de facto, um grande pacote. Então, hoje vamos descansar um pouco, sabe, Cruz? Vamos deixar eles trabalharem, falarem, a gente vai só aqui batendo palmas, ok? Muito bem. Então, nós vamos começar por dizer assim. Eu preciso que nós iniciemos a nossa fala e vou passar já para a Érica, mas quero dizer o seguinte, quero fazer a leitura aqui da mensagem que nos foi deixada por um amigo que diz assim: holística é completo, inteiro e todo, quais as partes e onde buscar esse inteiro, completo? Vamos verdadeiramente achar isso? Em que lugar? João Cecílio Cavalgante, de São Paulo. Depois temos de Júlio, que diz assim: o bom humor nos faz rir. A maioria dos grandes humoristas do mundo que nos fazem sorrir e rir até hoje eram ou são pessoas tristes e para baixo. Explique por que isso ocorre com pessoas que levam risos e alegrias para multidões. Portanto, isso é a primeira questão que nos foi colocada. Fica no ar, não é preciso responder já, ainda temos tempo, mas vou passar então já para a Érica Trajano e depois vou para o Cruz e vamos rodando a conversa. Por favor. O tema, doutora Amélia, dessa gravação de hoje é muito importante, porque a base da cura está no amor, né? Mas não no amor convencional que as pessoas trazem, mas num amor maior, né? Num amor do ser, do estar, de você ter a noção da importância, da oportunidade que você tem e do amor que você desprende a isso. Quando trabalhamos em processos de cura, em consultório ligado à saúde mental, a gente coloca sempre essa questão, né? De que forma você se ama e de que forma você ama o outro e o espaço do qual você vive, né? De que forma você está disponível a isso. Para que você ame, você precisa conhecer. Você só cuida, você só ama do que você conhece. E hoje a gente vive questões muito sérias da falta de autoconhecimento, de você entender quem o que você traz, o que você já vem, né, com essa carga para ser trabalhada, para disponibilizar para o outro, o que é que você precisa melhorar. Então, essa falta do autoconhecimento é uma das questões da falta do auto-amor, que eu diria que é o primeiro elemento para que você possa disponibilizar esse amor incondicional, essa frequência da qual chamamos amor, para que ela possa permear a sua vida e você ter uma vida abundante, próspera, né? No sentido em que você deseja. O humor, como a senhora coloca aí, é consequência disso. Na hora que entendemos o sentido da vida, essa frequência do amor que permeia tudo, da qual chamamos de Deus,
esse humor, essa alegria, ele vem de forma natural e de uma fonte inesgotável, né? E aí eu quero trazer uma passagem que eu esqueci o nome dele, me perdoe, que coordena aí a rádio. A gente estava conversando antes de abrir, ele estava falando sobre a importância do respeito às diversas religiões e tradições. Tavares. E aí, Tavares, eu vou trazer uma passagem da qual eu vivi no centro budista, né, daqui de Salvador, o SECNEB. Teve um evento com um monge budista que veio do Tibete. E quando ele passou por mim, você podia fazer alguma pergunta a ele. E aí eu perguntei a ele assim: todas as pessoas dizem para mim que eu deveria sorrir mais, que eu deveria ser mais alegre. E ele só me olhou, sorriu e disse assim: você vai entrar na palestra? Eu disse: vou. E aí ele, então, lá eu lhe respondo. Quando eu entrei na palestra, olha que coisa linda isso. Eu passei por 2 episódios maravilhosos com esse monge. Ele chegou para mim e disse assim, contou a história da vida dele e disse que o mestre dele dizia a ele que ele deveria sorrir mais. E quando ele chegou no Tibete, que ele passou por todo, né, o processo lá religioso, que eu não tenho a expertise para falar, um dia ele virou para o mestre e disse: como que eu posso sorrir mais? Aí ele: você precisa conhecer a sua história e ser mais doce com você. E aí olhou para mim e desceu a cabeça como quem eu lhe respondi, né? Então, o que ele queria me dizer é que eu precisava conhecer a minha história, que eu precisava me acolher para que eu pudesse ser mais doce comigo, né? Trazer a alegria disso. Por isso que todo final de ano, todo mundo me vê nas palestras, eu com a camisa Seja Doce com Você. Você sempre vai me ver no dia 31 passando essa mensagem, porque fez toda a diferença na minha vida. Então, o humor, ele também está ligado a esse autoconhecimento e o entendimento do que é realmente Deus e do que ele transmite. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu vou passar agora, Trajano, por favor, para as primeiras impressões deste tema. Queria só lembrar que nós precisamos depois de trazer exemplos concretos de curas com amor, com humor. Trajano, por favor, para as primeiras impressões. Gratidão novamente. Bom, beijos e abraços e flores para todos nós. Sobretudo para os 4, os 3 e para o Tavares, 4. E depois, beijos para todos que nos possam escutar ou ver. A Amélia tem sempre o condão, a doutora Amélia tem sempre o condão de me emocionar, né? E começa ali, o Trajano fez, precisamente aquilo que ela sabe que eu não gosto, por isso eu não falo de mim e não dou a entender a ninguém quem eu julgo que sou. Mas pronto, o atrevimento dos sábios sempre nos colocam no lugar que acham que a gente está. E a gente não pode fazer outra coisa que não seja concordar. Bom, entendemos o humor como a mais dulcidade, simples, suave e complexa. O que é complexo, essa composição. Complexa forma de entender e expressar amor. O entendimento e a expressão do amor, quando conscientes do que fazemos, lógico, expandimos a nossa alma, expandimos a nossa consciência e estamos já curando, estamos aproximando todos de nós. Não precisamos de uma casa específica, não precisamos disso e daquilo para conseguir curar os outros e sempre que estivermos a curar, estamos a fazer autocura. Então, é preciso sempre ter isso em presente.
ter isso presente. Quando nos falta atitudes positivas, quando há atitudes odiernamente embasadas no desamor, no relacionamento interpessoal e até mesmo na relação conosco, acontece distonia na mais estreita relação mente, corpo, espírito. É preciso estarmos sempre bem conosco, comungarmos psiquicamente ideias com os que também comungam, para que estejamos sempre bons, prontos a estarmos de bom humor e até não só pensarmos no humor espírito bem e não, mas até levarmos para o humor teatral, o humor piada, tudo por aí. Para que haja humor, entendo eu, é necessário que cultuemos bom senso. E é necessário que estimulemos sempre para que alcancemos a empatia. Fazendo de nós seres livres de crenças limitantes que prejudicam imensamente a capacidade psicológica de pensar, de sentir e até mesmo de criar. E quando estivermos nessa situação, estamos próximo do colapso. Então, amemo-nos, vamos rir, vamos sorrir, para que a beleza plástica desta forma de estar e expressar possa cobrir-nos de glórias a todos os instantes. Beijos novamente para todos vós e para mim também. Obrigada, Trajano, obrigada. Agora vou passar, sim, ao meu companheiro, Zé Antônio. Por favor, tem a palavra. Só um momento, tinha desligado meu microfone, porque eu tenho um microfone meu que ele desliga automático quando eu paro de falar. Eu não vejo aqui que está desligado também, dá essa falha. Mas não precisam desligar na plataforma, não. Eu desligo aqui, tá bom? Vendo as duas falas, né, nós vemos o quanto é importante essa questão de reconhecer o amor em nós, né? Porque quando nós estamos bem alinhados com esse sentimento, com este propósito, com essa intenção, é muito natural que esse sentimento, né, essa faceta do humor, né, também esteja presente na nossa vida. Uma pessoa que se ama, ela é uma pessoa bem-humorada. Né? Uma vez eu ouvi de uma doutora o seguinte: eu estava rindo, entre aspas, de uma certa desgraça que tinha acontecido comigo. E aí ela disse assim para mim: poxa, que legal, toda pessoa inteligência ri da sua própria desgraça, transforma ela em humor. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, até porque eu não me considerava assim, né, dessa forma como ela me via, como inteligente dessa maneira. Claro, eu tenho facilidade para algumas coisas, mas, enfim... essa fala dela foi muito importante, porque, na verdade, era uma situação que não tinha saída naquele momento. Então, como eu me vi sem saída, não tinha outra coisa a fazer. Chorar ou rir, né? Eu preferi rir, mas foi muito cômico, porque não tinha mesmo solução. E a solução depois, ela foi dada com aquela escolha que eu fiz de não esquentar a cabeça naquele momento. Ó, acabou. Né? Deixa-se engolir agora aí, né? Ser tragado por esse problema, porque ele não vai fazer nada contigo, é só um problema mesmo, né? Ele vai continuar e não importa, né? O que importa aí é a forma como você vai vê-lo daqui para frente. E isso foi feito e me chamou a atenção essa maneira, né? De encarar as coisas, que a partir dali eu comecei a perceber que para tudo tem uma solução. Absolutamente tudo. Há aqueles que dizem que só para a morte que não tem solução. Bom, depende como se vê morte, né? Se a gente olhar em termos lineares, começo, meio e fim, ela seria interrupção da vida. Para quem vai um pouco além, transpassa essa linha, esse sentido linear de início, meio e fim, transcende esse horizonte, é só um cessar de um estágio na matéria. Ou seja, nada fui tocado.
né? Aliás, se tem uma coisa que a morte não consegue, é nos tocar. Nós deixamos o corpo antes dela chegar a nós, né? Ela nunca nos toca. Isso é importante de entender. O espírito é intocável. A morte jamais tocará o espírito. Né? É apenas um conceito que temos na mente de finitude de algo. Né? Somos temporal. A nossa visão é trabalhada para ser temporal. Então, início, meio e fim faz sentido nesse planeta. E a partir daí, eu comecei a buscar colocar um pouco de humor na minha vida. Mas percebe-se, pelo menos no ambiente, né, que eu costumo conviver, que não é todo mundo que tem, até acha um pouco ridículo, né, olhar para uma situação e trabalhá-la como humor. Vamos ver o outro lado, o outro aspecto. Um exemplo, né? Porque você vai trabalhar essa questão de auto-amor em si, confiando nas capacidades que tem para passar por determinadas situações que nós vamos chamar aqui de cura. Já que utilizamos a palavra holística nessa cura, nós temos que dar uma dimensão integral, total, e não focar numa doença, por exemplo, que seria um detalhe, né, onde a cura vai operar. E então, buscando olhar dessa forma e viver assim, é uma impressão que eu vou deixar e que depois vale para comentário aqui, tá? Como a Amélia pediu exemplos práticos também. Passando a viver desta forma, estou falando da minha experiência, utilizando inclusive do humor na minha vida, não para satirizar ou desdenhar as questões que estão me acontecendo, pelo contrário, eu presto muita atenção no movimento, né, da minha vida, mas ao passar a fazer isso, alguns olhares que me cercam, ou seja, que convivo, né, algumas pessoas, passaram a entender que parte de minhas atitudes também são atitudes frias com a vida. Ou seja, não esquenta a cabeça. Meio irresponsável, não liga com o que vai acontecer com ele. Como se eu fosse obrigado a sofrer por algo que já está me acontecendo. Veja, se já está me acontecendo, eu posso optar por uma escolha. Eu quero sofrer diante daquilo ou passar por aquilo com a dor daquilo na minha vida. Então, demorei muito para fazer essa separação, né? Para entender que não é preciso chegar às vias do sofrimento para compreender uma lição. Porque senão, de que vale o nosso aprendizado espiritual? Se não for para nós entendermos e compreendermos uma situação em todas as esferas que ela está nos trazendo à experiência. No caso aqui, a palavra holística. Estamos falando de cura, mas que cura é essa? A cura pode ser o entendimento de um conflito, a cura de um relacionamento, a cura de um estabelecimento de laço entre pais e filhos, não é? A cura consigo mesmo para curar uma doença no corpo físico. Então, muitas vezes eu tive esse olhar tirado do foco para olhar o convencional. Deve-se fazer assim, porque assim é. Né? Vamos cultuar o sofrimento, porque o humor não vai curar. Né? O que vai curar é sofrer. E utilizam-se até a palavra e a expressão sofrer bem. Eu sou um crítico disso. Essa visão romancista do sofrimento não me pega mais. Há muito tempo. Entende? Porque ela foi muito prejudicial para a minha vida. Eu entendia que para ser uma pessoa espiritualizada, eu deveria me basear nos grandes mártires e sofrer. Abrir mão das coisas do mundo, materiais, dar as costas e sofrer. E isso fez eu entrar num conflito existencial. Porque qual era a minha intenção diante do mundo? Dar as costas para ele? Ou conviver em harmonia com ele, já que eu estou em uma experiência espiritual na matéria? Ela pode não me pertencer, mas eu estou atuando nela. Para que passar uma vida de privações e sofrimento apenas? Isso era um conflito muito grande para mim. Então, que espaço o amor tinha na minha vida para manifestar? Nenhum. Nenhum. Então, eu passei a representar um papel. Comprei um papel que já era dado, já estava ali. Eu só assumi. Né? Isso criou um conflito por alguns anos. Acredito que uns 10 anos na minha vida. Até que cheguei num momento que falei, não sou eu. E aí começa, né, o ponto inicial da minha fala, que já está fechando aqui. Quando
ao tomar esta atitude de olhar para mim, para provocar-me, e falar assim, eu preciso me amar, e para me amar eu preciso primeiro conhecer a mim mesmo, para propor esse amor a mim, é teu, é tua vida, você faz dela o que você quiser, mas cuidado, nem tudo pode, né? Nem tudo lhe é lícito. Tem linhas tênues que se chama o outro. Então, existe, né, essa periferia, que você tem que tomar cuidado como você atua. E ao permitir-me ser tocado por isso, né, aí sim, a dor daqueles sofrimentos passaram a fazer sentido. Ainda estão na minha vida, mas diferente. Então, escolho passar por eles olhando-os diferente. E aqui fica essa provocação que fiz, né? Dentro desse contexto, muitas vezes fui entendido como uma pessoa fria, ou talvez que não esquenta a cabeça, quando a proposta não é passar isso, mas sim dizer, olha, o problema está aí, ele é real, não é uma coisa ilusória, ele existe na tua vida. O que você vai fazer com ele? Vai abrandar ou vai aumentar o amargor da tua existência? Essa foi a grande diferença que eu encontrei para provocar, apenas provocar, veja bem o que eu vou falar agora, a intenção de querer me curar holisticamente falando. Ou seja, eu prefiro a palavra integral aqui, integralmente falando, né? Só o desejo. Só. Por que eu digo só? Porque ainda me falta escolher ter força de vontade diante de algumas situações. Então, para mim chegar aqui hoje e falar assim, falar isso é assumir pontos de imperfeição, mas dizer assim, todo o potencial está aqui dentro, né? Então, isso é legal, bem diferente do que talvez eu faria 5 anos atrás para me mostrar espiritualizado, né? Para ganhar aplausos, talvez, algo assim. Então, se despir de convenções é amar a si mesmo. E o amor de si mesmo, né? Claro, vai trazer muitos benefícios para nós. Isso é estar em paz, né? Isso é fazer sua parte na obra da vida. Isso é dar o teu testemunho. E isso é colher bons frutos. Nem que esses frutos sejam para você. Porque se amando, você já está amando o teu próximo. Uma pequena colaboração minha, Amélia, foi a partir dessa provocação sua, viu? Você disse, eu trago um exemplo pessoal. Então, foi logo que me tocou. Perfeito, perfeito. Eu queria só lembrar um pensador que traz um livro que diz que quem ama não adoece, que é o Dr. Marco Aurélio, que vem para além da provocação trazida já pelo Cruz. Vou colocar mais aqui algumas questões que depois, como o tempo voa, antigamente dizia-se vamos recuperar o tempo, mas o tempo não se recupera, é o único recurso que não se recupera. Ele passa mesmo. Mesmo que você fique a dormir, ele passa. Então, só para dizer o quê? A doutora Lins fala do autoconhecimento. E o Mestre Jesus diz, procureis a verdade, porque a verdade vos libertará. Porque, efetivamente, é preciso que a gente tenha conhecimento, que vá à procura da verdade. Às vezes nós escondermos, não queremos saber a verdade. Nós não estamos nos libertando, e a primeira proposta é a libertação de nós próprios. Ninguém se liberta sem conhecimento. Continuamos no mesmo paradigma e pensando da mesma forma como as pessoas que criticaram o Cruz e como criticam qualquer um que seja feliz. Porque as pessoas que normalmente estão magoadas consigo próprios, pessoas tristes, não gostam de ver os outros a sorrir. E ficam pensando que se está a gozar com elas. Nós recebemos dos outros, não de acordo com aquilo que o outro envia, não. É de acordo com aquilo que nós temos em nós, aquilo que nós sentimos, de quem somos. Se o outro estiver a sorrir, e se nós estivermos lá dentro tudo magoado, a gente acha que está a gozar conosco. Então, Marco Aurélio vem nos falar da conquista da independência, a confiança em nós próprios. Se nós não tivermos confiança em nós, não tivermos o tal de autoconhecimento, não procurarmos a verdade, não tivermos o autoamor, nós não temos como. Não temos como ser independentes.
Não temos como ser seres livres, efetivamente, e caminharmos sem autorização dos outros. Porque normalmente nós estamos à espera da aprovação do outro. Se o outro diz que está certo, a gente sim, sim. Se o outro diz que não está certo, por mais que a gente ache que está certo, a gente prefere contrariar. Quando se nós ficarmos atentos conosco, nós temos o eu real e o eu imaginário, o ideal. E se nós conseguirmos fazer essas conexões, nós conseguiremos ouvir o nosso eu ideal, trazer as intuições, trazer, e nós podemos. Mas quando nós não temos essa independência, nós não conseguimos ouvir o nosso interior. Ouvimos o exterior. Vamos à procura da motivação extrínseca e não a motivação intrínseca que está em nós. Então, precisamos de raciocinar. Também vem nos levantar a questão do controle adequado das nossas emoções. É facto. Se nós não tivermos o controle adequado das nossas emoções, nós tornamos-nos instintivos. Então, tudo dá errado, porque se alguém nos fizer alguma coisa, nós não paramos para refletir. E aí eu vou para a questão da educação para a paz. Nós só conseguimos lidar com o outro, só conseguimos ter este humor e este amor, que o amor efetivamente é um processo de crescimento diário. O amor é um processo de crescimento diário. Mas nós não conseguimos, se não tivermos essa educação para a paz, que nos leva a sermos tolerantes com os outros, a nos libertarmos das amarras, a respeitarmos os outros, a ser tolerantes, porque nós não somos iguais. Ninguém é igual a ninguém. Então, se o outro sorri, como aqui em Angola nós sorrimos na hora da dor. É que... E os amigos estão perto, tudo está perto, mas chega uma hora que vem um amigo, já mete uma gargalhada, já mete aqui. Porque as coisas sérias, como eu costumo dizer, as coisas fortes, não se tratam com cara trancada, não se resolve. Porque a cara trancada traz energia negativa. E a energia negativa não traz resolução correta dos problemas. É como diz o Cruz, já estava a viver mesmo. Se já está a viver, fica com. Já estava com o problema. Agora é preciso ter o quê? Inteligência o suficiente, inteligência emocional para gerir aquele problema. Eu costumo dizer que os problemas são desafios que nós temos que colocar na mão, esticá-los lá bem para frente, para nós conseguirmos observar como vamos resolver. Se nós vestirmos o problema, a gente não consegue dar solução ao problema. Não tem como. Também fala-nos da abertura nas relações com outras pessoas. E aqui, sim, esta frase vem nos trazer mesmo a questão de lidarmos com os outros, da tolerância, da educação para a paz, e levantar 2 pilares da educação. Já abordamos aqui várias vezes. Nós falamos de 6 pilares da educação, enquanto a Unesco fala 4. Mas então eu quero só pegar no aprender a aprender, que é o conhecimento. Aprender a aprender. Toda hora, todos os dias. E aprendemos com toda a gente. Crianças, mais velhos, ricos, pobres, amarelos, cor-de-rosa, todos. Segundo, aprender a pensar com autonomia. Só o aprender a pensar com autonomia, que é conhecer-se a si próprio, é que permite nós convivermos com outros. É que permite nós entendermos se nos amamos ou não. Porque nós, esta palavra amor, parece uma retórica. É amor, eu amo, eu te amo, eu te amo. Nada. Amor é vida. Amor é sustentabilidade. Amor é Deus. Mas Jesus, o Mestre Jesus deixou-nos aí um parâmetro que dá para avaliar se nos amamos ou não. E esse parâmetro diz assim: não faças aos outros porque não queres que a ti façam. Quando nós linkamos este parâmetro com o outro, que diz assim: a sementeira é livre, mas a colheita tem caráter obrigatório. Juntando esses 2 parâmetros, a gente percebe: me amo ou não me amo? Porque vamos entender que aquilo que fazemos aos outros, pela lei, vai voltar para nós. Então, se eu me amar, vou escolher alguma coisa que eu faça ao outro, mas que não me penaliza a mim, porque quando voltar, ele vai ser exatamente igual ao triplicado.
Então, há aqui parâmetros que dá para a gente analisar se ama ou não. Porque nós não vamos poder dar amor aos outros se nós não tivermos amor para nós. E o amor efetivamente cura, porque nos liberta das amarras. E o amor é um estado consequente deste amor. Porque uma pessoa que não se ama não sorri. E tem inveja dos outros que sorriem. E todos nós temos uma história dolorosa. A Casa de Caminho, por exemplo, que esse espaço imenso, 42 hectares, milhares de pessoas, é uma luta. Nós costumamos a dizer assim. Se nós não tivéssemos humor, não tinha como gerir a Casa de Caminho. Não tínhamos como estar lá dentro. A Casa de Caminho é uma estrutura de loucos. A SIACA, nós reunimos todos os dias. Nós temos reuniões mediúnicas todos os dias. Nós temos pessoas para atender. É cura na FIT. É cura na... O indivíduo que pensa, não faz. Tem que ser um indivíduo que está meio louco, bem humorista. Estou aqui para servir, vou à luta, faço o que puder. E todos os dias se faz, todos os dias se realiza coisas. Porque devido à característica de humor que os membros da SIACA todos têm. Portanto, é característica do siaquense. É o humor. Se alguém da SIACA disser, ei, para tu com dor de cabeça, atenção, deves ter cortado a cabeça de alguém, vai, bebe água, põe pomar e segue, não dá para parar. Porque não dá para parar. E aquela dor que vinha com violência se abranda e a gente continua o caminho. Mas tem que ser com humor. Não é aquele humor de fazer espetáculo, é o humor vivido, sentido, com responsabilidade. Goza aqui para levantar aquele, goza aqui para levantar aquele. Olha, nós, neste momento, nós temos um responsável na Casa de Caminho, um jovem, que há 3 dias, eu estava sempre a dizer, fulano, Isaías, atenção, olha o foco, indivíduo nada. Há 2 dias, os guias dele disseram assim, irmã, deixa estar, ele vai sufocar. Ok, good. Na quinta-feira, chega no portão da casa, pá, o portão bate-lhe num dedo. Ok. Ai, olha o foco, filho, faltou o foco. No dia seguinte, no mesmo dedo, na rua, já não na Casa de Caminho, um pau bate naquele mesmo dedo. Só filho, olha o foco. E ele, presidente, agora é o dedo. No outro dia foi o lençol da cama dele. Ele disse, nada, isso é mesmo fogo. Até o lençol da minha cama foi enrolar o pé. Em vez dele sair, ficar todo triste, não. Teve que tirar a unha. Acabou de tirar a unha, voltou para a Casa do Caminho, levou um passe e continuou a trabalhar. Saiu de lá sem dor. Por quê? Porque levou a responsabilidade ao reconhecimento de que, atenção, o que eu estou passando agora deve ser efetivamente uma chamada de atenção e agora eu preciso de ficar atento. Em vez de estar triste, trabalho tanto, e a minha vida, e essa casa... Não, reclamar não vai adiantar, porque vai só piorar. E um dos jovens dizia assim, presidente, atenção, esses guias não dá para brincar com eles, não sabem brincar, eles não têm humor. Falava dos guias espirituais. Só para dizer assim, filho, e digo para todos que me ouvem, vamos gozar conosco próprios. Fica mais leve. Porque problemas todos nós havemos de viver de acordo com foca a sua vida. Alguns olham mais para problemas, outros mais para desafios, olham o problema como um desafio, como um aprendizado. Se tivermos amor, a gente fica de pé, porque temos que equacionar. E se tivermos o humor, que é uma ferramenta que nos levanta. Como é que isso processa na nossa saúde? As nossas células ouvem as nossas palavras, as nossas lamentações, o nosso sentimento, a nossa emoção, os nossos fazeres e pensares, tudo se reflete nas nossas células. Traz doença ou traz saúde? Portanto, era dar algo mais para nós comentarmos e trazermos alguns exemplos mais. Vou passar novamente, então, para a Érica e depois para o Trajano, por favor. Pedir desculpa que vocês vão ouvir algum barulho aqui, que começou uma reforma e eu não sabia.
Coisas maravilhosas vocês disseram e que daria aqui uns 10 programas de discussão, né? Eu comecei a anotar aqui, mas é maravilhoso poder estar com vocês e são pontos riquíssimos a serem colocados. Antônio colocou algo muito importante, que é a forma com que você lida com as coisas, né? Isso que atinge um pouco você, que muitas pessoas podem dizer que você é frio, né? Chega para mim também, e eu escuto isso dentro da minha casa, né? Você tem uma calma irritante, né? Tudo para você é simples, mas é simples, né? O que você coloca de que as coisas vão passar e vão passar. Só que elas vão passar não sendo esquecidas, elas vão passar porque elas foram processadas e se modificaram, né? A gente precisa entender que só através da consciência é que a gente consegue encontrar equilíbrio, né? Encontrar esse humor, encontrar as nossas respostas aos nossos problemas. E vocês três falaram sobre algo também muito importante, que é a lei da ação e reação, né? A física traz isso, a ciência, e a gente tem isso trazido pela epigenética, através de Bruce Lipton, através da biologia da crença, né? Você tem aí, realmente é científico, gente. Né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente está aqui numa rádio espírita, que a gente só está falando de espiritualidade, algo abstrato. Não, é ciência. É ciência. O que você faz, a sua ação tem um retorno. Então, a forma com que você age, a sua proposta de ação para o mundo, como você vibra, isso vai retornar a você. E se a vibração é positiva, vai trazer para o seu corpo biológico e espiritual cura. Por quê? Porque você vai entrar num estágio de harmonia, onde você vai conseguir enxergar as coisas com clareza, ouvir as suas respostas, sentir da forma correta, processar aquilo e avançar. Então, é importante que a gente entenda que quando você altera a forma com que você pensa, com que você age, para algo positivo, você vibra em abundância, essa abundância retorna a você. Muita gente quer ter coisas, né, ligada ao meio material, para que, eu tenho uma abundância porque eu tenho isso. Não, a abundância, ela é uma frequência anterior ao que você vai obter. Você vibra primeiro, depois você obtém. Então, as pessoas, elas querem que isso seja feito ao contrário, né? Eu quero receber amor para que eu possa transmitir amor. Não funciona. Você é o agente propulsor. Você é que desencadeia as coisas. Todo o processo de cura começa por nós. Observe que nenhum mentor consegue ajudar você se você não der o primeiro passo. Não é isso? Você vê, às vezes, em relatos, principalmente eu que trabalho com terapia de vidas passadas, você observa relatos de espíritos que estão ali, ou até na doutrinária mesmo, que estão ali, né, em estados vibracionais bem baixos, do qual a gente chama umbral, né, mas na verdade é um estado vibracional baixo. Eles estão ali e os mentores se aproximam, acolhem, mas eles estão ali. Até a hora que eles ganham uma consciência e solicitam a ajuda. Aí os mentores também não perdem tempo, né? Rapidinho já resgata, vai que ele desiste, né? Mas, assim, esse desencadear vem de nós, sempre da gente. A gente quer, a gente faz e a gente tem uma resposta. Muitas vezes, clientes chegam para mim e dizem assim: eu não consigo nem me levantar da cama, eu acordo sem vontade, sem desejo, né? Como se fosse uma mágica, que um dia fosse chegar com a varinha ali e você, olha, você agora tem toda a energia para fazer as coisas. Não funciona dessa forma, gente. Isso não vai acontecer. Você começa a ação por uma consciência, por um entendimento. E a partir dali, você começa a ter essa energia porque a sua mente entende que aquilo é bom, que aquilo faz bem.
E como ela tem o comando para ajudar seu corpo biológico a se manter em equilíbrio, ela vai lhe dar a energia e o desejo necessário para que você levante de manhã para suas atividades. Mas isso precisa ser desencadeado antes por você e através de uma consciência. Vocês trazem também uma outra questão que na física quântica eles trazem agora, né? Eles já consideram a mente espiritual. Então, nós temos a mente consciente e a mente espiritual. Essa mente espiritual tem a ver com você conseguir ter acesso a outras vibrações, a outros planos de consciência que envolve a plenitude do ser, ou seja, você com você. Você consegue ampliar isso. Mas isso já é assunto para outra coisa, para outro programa. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Que esta consciência sobre você faz com que você se compreenda e se olhe. E consiga avançar para níveis de soluções dos seus problemas que até então você pensa que não existe. A solução existe para tudo. A gente enxerga, às vezes não. Tudo olha, gravem isso, tudo é crescente, coletivo e positivo. É como se fosse uma espiral. A gente está em movimento o tempo todo, mesmo que a gente ache que esteja parado, ali, mergulhado naquela questão, né, há tanto tempo e não consegue avançar. Mesmo assim, a gente está em movimento. E quando a gente consegue atingir esse movimento, você tem a solução dos problemas. E observe que eu falei, é uma tendência. Tudo é positivo, coletivo e crescente. Não se trata do eu, se trata do nós. Né? E isso é muito importante a gente entender. A individualidade que a gente traz, né? O ego, que é tão importante para a gente, para manter, né? a nossa individualidade como espírito aqui, para o nosso aprendizado, para que a gente mantenha a nossa integridade física. Então, o ego, ele é muito importante. Só que até a gente entender como o ego funciona, para o ego, faz com que a gente desperte sentimentos com uma frequência muito baixa, como a inveja, individualismo, raiva, prepotência e por aí vai. Mas quando o ego está trabalhando para o espírito, gente, é lindo de se ver. É lindo de você ver. Quando o ego trabalha por espírito, e a Casa do Caminho é um exemplo muito forte disso no dia a dia. Então, e esse entendimento. E por último, eu quero pontuar uma coisa. Só na frequência terrena é que a gente tem as polaridades, o positivo e o negativo. Então, uma notícia que eu vou dar a vocês: o mal, a desarmonia vai deixar de existir? Não vai. Não vai deixar de existir. Mas a gente tem uma predominância de uma energia positiva. Esse contraponto que a gente tem aqui na Terra é que faz a Terra ser tão importante no processo evolutivo da gente. Porque ela permite que a gente experiencie esses dois lados e compreenda a importância disso. A importância das nossas ações, de como agimos, de como pensamos, como Dona Amélia fala da empatia, né, para com o outro, para com o meio. Então, essas polaridades, ela tem um valor muito grande para o desenvolvimento do espírito. Então, o mal sempre vai existir, sempre. Porque ele faz parte do nosso processo evolutivo. Mas a gente vai deixar que esse mal prevaleça. Esse mal que eu digo é de uma forma geral, tá, gente? Esse mal a gente vai deixar prevalecer na vida da gente ou não, depende da nossa escolha. É como Antônio diz, eu não quero, né? Eu não quero aprender pelo sofrimento, eu quero aprender pelo amor. E se sou eu que programo isso, eu tenho esse poder. Né? Eu brinco muito, eu estou sofrendo às vezes com alguma coisa, eu brinco, gente, ilumina aqui direito, porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu quero aprender pelo amor, né? E se é através da consciência, eu preciso enxergar as coisas para que eu modifique as minhas ações. Então, a gente pode aprender pelo amor.
Por que que a gente prioriza aprender pelo sofrimento? E isso a gente já vem com nossa programação de lá, viu? Na programação reencarnatória. A gente decide pelo sofrimento. A nossa convidada só tem mais 1 minuto para fechar a sua fala. Esse sofrimento a gente escolhe porque só através do sofrimento é que normalmente a gente reflete. Então a gente sofre, a gente reflete para a gente sair do sofrimento. Quando a gente está feliz, a gente reflete? Não. A gente só comemora, nem pensa como é que a gente atingiu aquela felicidade. Então, por isso que aprender pelo sofrimento é um padrão. Se você quer escolher pelo amor, reflita sobre as felicidades que você obtém. Que aí você vai ter bons resultados. Muito obrigada. Leon Denis dizia que a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor, mas eu sou pelo amor. E posso. Trajano Nancova, por favor, as últimas palavras. Cruz, as últimas palavras. Está com o som fechado, por favor. Está com o som fechado. Obrigado. Algumas dores visitam intensa ou menos intensamente o corpo físico. Não acredito que a minha alma tenha dores. No entanto, sofrimento eu não tenho nunca. Eu acredito que o sofrimento gera vibrações negativas. E só sofre efetivamente quem quiser. Depende do ponto de vista que eu tenho daquilo que está a passar, daquilo que vive, para se transformar nele mesmo em sofrimento. Não tem por que sofrer. Tem que procurar compreender. E para os indivíduos que têm algum conhecimento espiritual, esses então não têm mesmo razão para sofrer. E não estou relatando-me sobre a ideia de que, tudo bem, aqui eu estou vivo, lá também estarei vivo. Eu ainda não estou falando disso. Estou mesmo a falar da compreensão que nós temos sobre o que fazemos no momento, sem pensar no passado. Até porque as nossas energias no passado, esse tal da caixa e não sei quantos, já pode ser revogado desde que tenhamos noção do que queremos fazer da nossa vida agora. Então, mas esse é outro assunto. Como são as últimas palavras, deixa eu dizer que a melodia canora, isso é quase um poema, meu Deus. Eu gosto de falar para as meninas bonitas, e se eu considerar vocês lindas flores, vou considerar o meu caro amigo Cruz como o melhor jardineiro dessa e de outras circunstâncias. E por isso, ter ali com ele meninas tão bonitas assim. Só as boas flores crescem na mão de bons jardineiros, claro. A melodia canora expressa pelo silêncio do bem-estar íntimo, do bem-estar de nossa aura existencial, marca o campo quântico da Terra. Isso é inevitável. E nesse momento vibracional, de boníssima paisagem dimensional, catapulta-nos sempre, 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 do ponto de vista de inércia, onde nos encontramos por várias razões. O poder terapêutico, nesta hora, o poder terapêutico do bom humor, ou do humor, altera o sistema vibratório do ser humano da Terra. Eu falo de ser humano da Terra porque muita gente acha que fora da Terra não tem ser humano. Tem muitos planetas que são habitados por seres humanos. Não tanto assim como é o ser humano da Terra, mas tem. Então, e para deixar claro, porque eu não sei se as emoções lá são assim tão claras que são capazes de movimentar como eu sinto que movimentam aqui, então deixo isso bem claro para que não hajam desentendimentos. Altera o sistema vibratório do ser humano da Terra e isto inequivocamente resulta sempre em cura. Prestemos atenção, se quisermos, e vamos perceber isso. Eu, há poucos dias, estava para morrer. Não que eu quisesse, mas de certeza que alguém quis que eu morresse. Tanto é que eu fiz o contrário para permanecer aqui mais algum tempo, e lá estou eu aqui, esperando viver até os 301 anos.
Então, o que é que acontece? Eu estava completamente cheio de dores, de manhã, à tarde e à noite. Mas eu não sofria. Eu conversava, eu tinha bom humor, eu estava folgado, e eu afirmava que não morreria. E depois também ali a presidente da SIACA, com aquela mania de curar os quase mortos, então juntos ali com a ideia dele de não deixar morrer e eu não querer morrer, e como eu sempre lembro, porque eu gosto da força cósmica, gosto de Jesus, sempre lembro-me que ele um dia avisou-nos que nós éramos deuses, desde aquele dia eu segurei aquilo aqui assim muito forte, e como eu sou Deus, eu tenho capacidade para decidir o que quero da minha vida, por isso eu não quero sofrimento, eu não tenho sofrimento e ponto final. Beijos para todos novamente. Gratidão. Que o Senhor do amor nos abençoe a todos. Mais um exemplo maravilhoso. Queria só lembrar que quando o Trajano estava com muitas, naquele momento, efetivamente, muitas dores, mas com sempre muito humor, porque nós somos, de facto, muito humoristas. Havia uma criança de 6 anos, o neto do Trajano, que dizia assim, numa oração que ele fazia: Jesus, cura depressa o papai Joca, está a demorar muito. Era a oração da criança de 6 anos para Jesus. Ele foi um processo, parece que instantâneo, e foi seguindo. O Trajano chamou e disse: Joca, vem abraçar o vô de novo. Foi abraçar novamente o bebê, porque achava que Jesus estava a demorar. Muito bem, eu vou passar a palavra. Isso para dizer assim, como ele terminou, somos deuses. Então, Jesus está aí, está todo mundo. Se nós somos um campo quântico e tudo que nós colocarmos, nós recebemos de volta. E aí lembrar os pensadores, o Dispenza, o Clipton, o Greg Braden, todos trazendo essa linguagem científica para o nosso bem-estar. José Antônio, por favor. Esse programa é complexo, a gente sempre que levanta um tema, esse tema leva sempre a 1 e 2, é terrível, porque a gente não consegue esgotar, não é? Mas está ótimo, tudo que foi trazido aqui hoje foi muito bem-vindo, né? Acho que serviu de um alinhavo, né, para essa costura de diálogos nossa, foi muito prazeroso, enfim, nos fez ver o quanto que tais atitudes podem realmente modificar, né, o nosso estado d'alma perante a circunstância que estamos vivendo. E diante disso, diante de todas das falas aqui apresentadas, eu quero indicar um livro, um livro para reflexão, de Mitch Albom, e esse autor é muito conhecido por uma obra dele que virou filme, que se chama 5 Pessoas que Encontraremos no Céu, né? Também tem o livro, e este que eu quero apresentar agora é um outro, é um olhar que ele apresenta nessa obra, de uma experiência que ele teve como professor, como treinador dele, conforme ele gosta de chamar na obra, né? Que é o Murray. E o livro no Brasil ganhou o título de A Última Grande Lição, né? Traduzindo literalmente, significa as terças-feiras com Murray, porque foi o período que ele passou junto com o professor dele, colhendo, né, a experiência de vida dele, para depois relatar aí, que no final transformou em uma obra. Então, é uma obra que é baseada em fatos reais. Olha aqui, ó, que coisa linda. Aqui no Brasil, esse livrinho meu é pela editora Sextante, né? E que vale a pena ler, não consegue parar, começou, você termina, você engole ele em um dia se deixar. Mitch trabalha, né, com uma linguagem muito, muito próxima, nossa, e acolhedora demais. E aí entra essa questão. O Morris, ele traz esse amor e esse humor dentro do sofrimento dele. E o desfecho final é uma maravilha. Se é que teve fim essa obra, ao meu ver não teve, mas traz eu digo assim, não teve por causa da continuação do propósito dela para nós como sentido de vida, né? Então a última grande lição, o sentido da vida, é uma dica que eu deixo aqui, né, para leitura aí, para completar isso que nós falamos hoje, para somar. É isso, queridos e queridas, né? Perfeito. A gratidão. E eu vou pegar nessas últimas palavras para dizer que, de facto, as últimas oportunidades que temos para nós, para o nosso crescimento, sair do sofrimento, aceitar a vida. Aceitar a vida.
lembrar que somos Deus, lembrar que o humor é um construto que está intimamente ligado ao bem-estar. E que o amor, essa capacidade de amar, está intimamente ligado ao nosso crescimento interior. Portanto, quer o amor quanto o humor estão intimamente ligados ao nosso crescimento interior. Depende de cada um de nós. O ser feliz depende de cada um de nós. Nós temos, Joana d'Ângeles nos diz que o ser humano tem que optar. E aí chamar a atenção à decisão. Nós temos que decidir o que queremos das nossas vidas. Ser felizes ou ser tristes em sofrimento. Esse programa não fecha. Sempre foi dito, no início do programa nós já acabamos dizendo, que o nosso programa de educação planetária, ela não vem como chave na mão, como uma casa, olha, está aqui a chave, estão aqui as cadeiras. Não. Vem trazer reflexão. Isto é para dar resposta ao amigo que deixou a mensagem. Para dizer que a resposta dos seus questionamentos estão dentro da fala de uma hora. Porque nenhum de nós vai lhe poder dizer que é assim, assim, assim. No meio desta conversa, por favor, amigo, veja, procure o que pode encontrar e convidamo-lo. Porque na próxima oportunidade, no próximo programa, vai ser o programa 2. E aí sim, se quiser trazer algum contributo, nós também agradecemos. Porque deixamos sempre aberto para que todas as pessoas não venham só ouvir-nos, mas venham trazer contributos, uma vez que tenham tempo. Agradecer aqui a doutora Érica, o escritor Trajano, o nosso Cruz, ao nosso amigo Tavares, que efetivamente foi o propulsor para que esse programa saísse. O Tavares levou 2 anos a convencer-me a fazer o programa e lá conseguiu, porque bateu tantas vezes que eu já, nunca vamos chatear com o homem. E afinal valeu a pena para nós podermos estar no programa 32. Da próxima vez já temos 33, que é o aniversário de Cristo. Dizer a todo mundo, vamos nos amar. Da próxima vez eu vou contar um episódio da minha vida para todo mundo entender que, afinal, o amor é mesmo a única opção. Única opção, não há mais nenhuma. O amor e o humor andam juntos e são a única opção para podermos caminhar nessa terra em que nós somos passageiros. Ninguém fica cá, estamos de passagem. Optamos pela positividade ou pela negatividade? É do ser. Podemos optar. Depois ficamos aqui mais um tempo a arrastar-nos mais dor, mas depois um dia a gente chega lá. Porque cada chegar um dia, ei, caramba, tenho que mudar. Tem mesmo que mudar. Mas, porque só o amor vence. Muito bem. Gratidão a todos. Agora vamos fechar o nosso programa de hoje. Eu vou pedir ao Trajano para cantar uma estrofe da música Eu Vim de Luz. E depois vamos fazer a dinâmica do amor e vamos encerrar com uma estrofe de Chico Xavier, que no fundo é quase a música de base do nosso programa. Fim de Luz, não é assim? Perfeito. Hilariantes cantaremos em refrão a nova Jerusalém, com Vicentes da luz que o sorriso nos dá. Jerusalém, 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 conscientes cantaremos em refrão a nova Jerusalém, reluzente de luz, asas e luz, no momento exato do evento, de novo paradigma, para a humanidade recalibrar. Jerusalém, Jerusalém,
Jerusalém, Jerusalém. Obrigado. Jerusalém. Que essa energia de Jerusalém, essa energia do amor envolva todo o planeta Terra. Onde houver uma criança aflita, onde houver um adulto doente, onde houver dirigentes que precisam que essa energia entre nos seus chakras coronários e cardíaco, para que possam pensar com o coração e sentir com a mente. Que essa energia envolva a Terra, que traga paz, que traga amor, que traga o pensar, o sentir, a empatia, a solidariedade. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e harmonia é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. É o Cristo amado zelando por nós. 1, 2 e 3. Eu me amo. 1, 2 e 3. Eu te amo. Beijo. Obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.